Teu luxo foi precipitado no lugar dos mortos. Com a música de tuas citaras, debaixo de ti se formou um leito de vermes. As larvas te cobrem. Como caístes do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Foste lançado no chão, agressor das nações? Tu dizias em teu coração: eu escalarei aos céus, acima das estrelas de Deus. Elevarei o meu trono e me assentarei na montanha de Assembleia e nos confins do norte. Subirei ao cume das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo, mas fostes precipitado ao lugar dos mortos, nas profundezas do abismo do inferno. Isaías 14, versículo 1 até 15. Você já se perguntou como Lúcifer, um anjo grande de beleza e posição na hierarquia celestial, frequentemente discreto como um querubim ou até mesmo um serafim, conhecido como o portador da luz, e tinha um papel importante na adoração e ao louvor ao Deus, possivelmente atuando como um dos líderes dos coros celestiais, sendo o mais próximo de Deus, segundo a tradição cristã, com acesso ao Santo dos Santos. Mas, mesmo com todo esse poder, mesmo com essa beleza, mesmo sendo o anjo mais próximo de Deus, ele ainda não ficou satisfeito. Ele queria mais. Ele queria muito mais. Ele queria ser Deus. Olá, eu sou o Lord X. E hoje, como predente, o assunto é cristianismo. E como hoje, o assunto melhor, vamos começar onde tudo começou. Onde o pecado ressurgiu. Onde o mal existiu. Lúcifer, o anjo traidor. Como a ganância lhe levou ao puro pó. E você está no canal Lord X Wisdom. Já se inscreva e curte. E agora, esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que os outros dois. Então sente-se, se acomodem e preste bem atenção. Porque o que eu vou falar aqui vai ser de grande importância. Começaremos o vídeo agora. Bem, antes de falarmos o que levou Lúcifer a virar Satanás, vamos primeiro nos recordar e falar de como ele age, como que eles nos levam a pessoas a cair na tentação e ao pecado. Primeiro de tudo, você acha primeiramente o que é a aparência de Satanás? Bom, muitos acham que é metade cabra e metade homem. O outro é um homem musculoso, vermelho, chifrudo, com um tridente em suas mãos, com uma aparência feia e assustadora, com a cara distorcida e brava. E junto com seu tridente, carrega um chicote e tem um rabo. Bom, e se eu falar que é totalmente ao contrário? Bem, essas características visuais reforçam sua imagem como uma figura maligna e ameaçadora. Bem, mas a sua aparência não é a pior de todas, e sim a forma que ele atenta às pessoas e as induzam para o mau caminho. Bom, ele apresenta promessas falsas de felicidade e realizações, te induzindo a pecar e se afastar de Deus, falando que você pode ser maior que ele, falando que você pode ser mais poderoso que ele. O diabo pode incitar a inveja e a competição e a comparação dos outros, gerando insatisfação e frustração,
fazendo você ter remorso ou desprezo aos outros, ou você até se colocar acima dele, você achando que é superior a ele. Ele também pode semear dúvidas sobre a verdade da palavra de Deus e a própria salvação e a fidelidade de Deus. Ele vai fazer você se questionar da palavra de Deus. Ele vai fazer você duvidar da palavra de Deus, falar se ele realmente está falando a verdade, se realmente um ser realmente está falando a verdade, aquele que cria tudo, aquele que se diz que cria tudo, realmente está querendo o meu bem? É isso que Satanás te induz a ficar pensando. Francisco Fordner, conhecido como Padre Pio, já presenciou o demônio na sua vida de padre. Um dos testemunhos que ele conta, ou melhor, contava, que o demônio se confessou ao padre, tentando enganá-lo com justificativas para os seus pecados. Ele tentava justificar e também falar o porquê ele fez, tentando, obviamente, manipular o Padre Pio. Mas, como o Padre Pio já está acostumado com esses tipos de aparições demoníacas, ele reconheceu e o expressou com a devoção dos nomes de Jesus e Maria. O diabo, ele não procura te assustar logo de cara. Bem, primeiro ele busca te manipular e convencer a pecar. Ele primeiro tenta entrar na sua mente. Ele tenta pegar primeiro a sua atenção, para depois fazer o que bem entender. Lembre-se, ele é uma criatura estratégica, que se você não tomar cuidado, você irá ser enganado por ele e provavelmente vai ser bem manipulado. Porque Satanás não busca primeiro te assustar ou te obrigar ou até mesmo tentar te machucar. Ele vai fazer você mesmo fazer isso por conta própria. Bem, como já vimos, Satanás não é uma figura fisicamente que vemos, ele é algo espiritualmente. Mas aqueles que ele quer realmente que apareça, os veem assim. Bem, Satanás, ele não fala com uma voz grave e um tom ameaçador. Ele fala com uma voz leve, uma voz bonita. Ele aparece como um homem bonito, indigente. Ele aparece com vestiduras brancas, parecendo um anjo, como já diria Coríntios 2, como eu já falei. E ele faz você ficar seguro, faz você ter mais confiança nele. Mas é aí que o Satanás é mais ameaçador, porque ninguém dessas características que eu falei é só ilustração de pinturas ou até desenhos. Bem, Satanás, ele tem uma aparência bonita e luz, como se fosse um anjo. Em Coríntios 2, no versículo do 11 a 14, vimos o seguinte trecho: não é se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui vemos que Satanás, por si só, para enganar as pessoas, ele primeiro não tenta obrigá-las, e sim manipulá-las, com uma forma confiável, segura, aonde aqueles que os veem podem se sentir seguro e se abrir a ele. E aí que ele entra mais fácil nas suas mentes. Bem, aqueles que conheceram o Padre Pio descreve que esse não é o único relato dele. Bom, outros relatam que o Padre Pio era alguém que via demônios em pessoas possuídas e que, com o coração discernimento, ajudava a libertá-las. Bem, vimos que Padre Pio era um homem que lutava contra demônios toda hora. E também não é só demônios, espíritos malignos. Mas, infelizmente, meus amigos, ele não é o foco do vídeo. E sim, vamos deixá-lo mais pra frente. Então, aqueles que gostam desse homem chifrudo aí, por favor, pare de gostar. Porque ele só quer o mal de vocês.
Se ele pudesse acabar com a sua raça, ele faria isso agora. E ele tá até fazendo. Aqueles que possuem a droga, ficam aí percorrendo, principalmente aqueles ateus. Os ateus é o que eles mais gostam. Porque se não acredita em Deus, então ele já sabe. Então ele não precisa exercer nenhum trabalho. Bem, como eu tinha falado o comportamento de Satanás, é hora de falarmos sobre o mesmo, Lúcifer. Bom, começando, Lúcifer era um belo anjo, como eu tinha falado antes, poderoso, conhecido como portador da luz. E uma curiosidade, como eu já tinha falado, portador da luz, você acha que esse é ele, mas não. Lúcifer é traduzido como o portador da luz, né? Para aqueles que não sabem. Bom, ele é um anjo perfeito, né? É considerado praticamente. Mas ainda com todo esse poder, ainda não ficou feliz. Bom, ele queria mais. Ele mesmo se via perfeito demais para ter um poder tão ilimitado. Ele não queria ser um mísero anjo ou um mismer ou mesmo querubim. Ele não queria isso. Ele queria mais poder, ele queria ter mais liberdade. Ele queria ser Deus. Como todos pensam que a luta de Lúcifer e de Deus foi físico, mas na verdade nem Lúcifer lutou com Deus, ele lutou com o anjo Miguel. E a sua guerra não foi física, e sim, na verdade, foi uma rebelião espiritual e uma queda subsequente. A rebelião de Lúcifer foi derrotada pelo mesmo que eu falei, por Miguel, o arcanjo, e seus anjos que permanecem fiéis a Deus. Como resultado de sua derrota, Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu, lançados ao inferno, e formando-lhes como demônios e Satanás. Bem, mas qual era o objetivo dele? Bem, o seu objetivo era convencer o máximo de anjos para se revoltar e trair Deus. Ao todo, ele conseguiu convencer em cerca de 1/3 dos anjos, que é provavelmente uns 200 anjos. E ele conseguiu, através do orgulho e das promessas e de poder autonomias que ele prometia. Segundo algumas interpretações, Lúcifer encontrou anjos que também estavam insatisfeitos com sua posição na hierarquia. Ele soube explorar esse descontamento, permitindo-lhes um futuro de glória, poder e liberdade, e que aqueles que apoiassem na sua reflexão iriam também ser Deus. Como vemos de novo em Isaías: como fostes lançado ao chão, o agressor das nações, tu dizias em teu coração: escalarei aos céus, acima das estrelas de Deus, e levantarei o meu trono. Eu me assentarei nas montanhas da Assembleia, nos confins do norte. Subirei ao cume das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, mas fostes precipitado ao lugar dos mortos, às profundezas do abismo. Bom, querendo dizer que Lúcifer falhou e foi ao inferno. Bem, na visão de baixo, parece que as estrelas caíam nos céus, mas na verdade era um anjo ambicioso que caiu na tentação e no pecado, levando consigo aqueles que seguiram os seus desejos blasfêmicos e gananciosos. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão lutou junto com seus anjos.
mas foram derrotados e expulsos do céu. O enorme dragão, a antiga serpente, aquele que fez o primeiro homem e a primeira mulher se corromperem e se ajoelharem diante o pecado, o diabo ou Satanás, como é chamado, ó sedutor do mundo inteiro. Foi lançado sobre a terra, os seus anjos que foram lançados juntos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade em seu ungido, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que o testemunharam, pois desprezaram sua própria vida até a morte. Apocalipse do 11 ao 12. Bem, amigos, aqui já estamos falando da batalha final entre Satanás versus o reino de Deus, o bem e o mal. Aqui na Bíblia é descrito como uma batalha cósmica entre, como já a Bíblia já explicou, o dragão sendo a antiga serpente, aquele que corrompeu o primeiro homem e a primeira mulher ao pecado e à tentação. Bem, aquele que deu o fruto proibido. Bem, aqui Apocalipse, vamos ver o bem e o mal. Vemos que o diabo perdeu miseravelmente, enquanto o arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos caídos. Bem, aqui revela que é Apocalipse depois das 7 trombetas, o arrebatamento, a última guerra. Bom, aqui eu não vou explicar como foi e como foi a punição do diabo e seus anjos, porque o próprio Apocalipse já falava isso. Bem, agora vamos ver as 7 visões. O banquete das núpcias de Cordeiro então ouviu com rumor grande multidão, semelhante a ruído de muitas águas, e o barulho fortes e trovões aclamando: Aleluia! Porque o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, tomou posse de seu reino. Alegremos, exaltemos, e ele demos a glória, pois chegou o momento das núpcias do Cordeiro, e sua esposa está preparada. Foi-lhe dando vestir linho puro, resplandecente, pois o linho são as boas ações dos santos. Depois me disse: escreve, feliz os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: essa palavra de Deus são verdadeiras. Cai então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo como tu e como teus irmãos, que possuem o testemunho de Jesus. Jesus é o Deus que deves adorar. O testemunho de Deus é o espírito da profecia. Bom, aqui já vemos que já estão comemorando o fim do diabo, o fim do mal. Bem, é uma coisa muito linda de se imaginar. A vitória do Messias. Então vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Quem o montava chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga, combate com a justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Sobre ele está escrito um nome que ninguém conhece, nem se ele mesmo. O manto que o envolve está embebido de sangue, e o nome com o que está chamado é Verbo de Deus. Os exércitos do céu acompanhavam os cavalos brancos, vestidos de linho e brancura resplandecente. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as governará
como um centro de ferro. Ele pisa, larga o vinho da cólera de Deus, soberano do universo. Um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bom, aqui vemos que, se eu não me engano, está falando de Jesus. Tudo que leva a crer é Jesus. Bem, meus amigos, aqui vemos o que vai acontecer depois do Apocalipse, depois do arrebatamento, depois que o diabo cair em sua derrota. Vemos que Jesus vai aparecer com um cavalo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Bom, mas para vocês que ainda se perguntam, Senhor Lord X, permita-me questionar, mas o Senhor só falou da vitória, e o que aconteceu com Satanás e seus anjos? Bem, agora vos digo, a vitória final e o julgamento. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e os reunirá para o combate. Serão tão numerosos como a areia no mar. Subiram por toda a extensão da terra, cercaram acampadamente dos santos a cidade amada, mas o fogo desceu do céu e os devorou. Então o diabo que os seduzia foi lançado ao lago do fogo e do enxofre, onde estavam a fera e o falso profeta. Seus tormentos vai durar dias e noites, pelos séculos dos séculos. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, o céu e a terra, fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. E eu vi os mortos grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e depois o outro livro, o da vida. Então os mortos foram julgados conforme o conteúdo dos livros, cada qual segundo de suas obras. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos devolveram os mortos que neles estavam, e cada qual foi julgado segundo suas obras. Então a morte e a morada dos mortos foram lançados ao fogo. Então é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida foi lançado também ao lago do fogo. Então damos para entender que, além da nossa morte, é a primeira morte. Então deve ser bem doloroso morrer. Imagina morrer de novo. Então, já conhecido como o Lago do Fogo, que é descrito como a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias com as 7 últimas pragas, veio até mim e disse-me: Vem, eu vou mostrar-te a noiva e a esposa do Cordeiro. Transformou-me então em espírito uma montanha muito elevada e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia no céu, junto de Deus, e tendo nela a glória de Deus. Ela brilha como uma pedra preciosíssima, parecida com a jaspe cristalino. Está cercada por uma grande e alta muralha, com 12 portas, sobre as quais estão 12 anjos que o nome escrito, que são os nomes das 12 tribos de israelitas. 3 portas dão para o oriente, 3 para o norte e 3 para o sul, e 3 para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 elíceres.
que cada um dos quais tem o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo segurava uma medida, um caniço de ouro, para medir a cidade e suas portas e suas muralhas. A cidade é quadrangular e seu comprimento é igual à largura. Então ele mediu com o caniço, deu 12.000 estágios. O comprimento e a largura e a altura são iguais. Depois ele mediu a muralha, 144 covados. O anjo media com medida usada entre os homens. O material dessa muralha é jaspe e a cidade de ouro puro como cristal bem puro. Suas portas nunca se fecharão deste dia. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra virão trazer-lhe seus tesouros. Suas portas nunca se fecharão de dia. Nada de machado poderá entrar nela, nem aqueles praticam a abominação e a mentira, mas só entrarão aqueles que escritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui a gente acaba, porque não vamos muito se aprofundar no Apocalipse. Aqui a gente vê o que aconteceu depois da grande guerra, a grande Apocalipse. Vemos que o mal venceu. Que o bem venceu. Que o bem venceu. Bem, agora vemos o quão ganancioso e ruim Satanás foi, que agora está queimando na sua segunda morte, enquanto o reino de Deus só prospera até o finito. Porque, é claro, nosso conhecimento é infinito, porque Deus é infinito. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like e já se inscreva, porque ele deu muito trabalho. Então, eu estou muito feliz por ter feito esse vídeo como uma forma de introdução para você entender tudo, só os detalhezinhos um pouquinho antes de nos aprofundarmos mesmo no cristianismo. Bem, aqui eu me despeço. E olá, eu sou Lord X e você tá no canal Lord X Wisdom.